ativa, atualmente também faço reprogramação mental e vibracional e tenho muitas especialidades no campo do corpo e da mente. Corpo como sendo o receptáculo das emoções, tudo aquilo que nós passamos desde antes de nós sermos concebidos pelos nossos pais e até os dias atuais, e a mente como sendo o receptáculo dos nossos pensamentos. Então não tem como nós separarmos corpo e mente, e por isso que as minhas especialidades estão relacionadas a corpo e mente. E eu quero puxar o gancho da nossa colega Graça, né? Ela falou várias coisas aqui relacionadas às questões que aconteceram na vida dela, e a gente sabe que a gente passa a maior... Nós estamos, todos nós, 95% da nossa vida no piloto automático. Né? Esse piloto automático, ele chama-se de mente inconsciente ou subconsciente. A gente tem uma mente só, mas funcionalmente ela é dividida em duas. É a mente subconsciente e a mente consciente. A mente consciente é aquela que é o nosso pensamento, a nossa vontade, o nosso desejo, eu quero, eu vou fazer, etc. Eu sou. E a mente subconsciente, tudo aquilo relacionado a o que foi trazido, né, desde os nossos ancestrais até hoje, da nossa infância, ancestrais, pré-concepção, concepção e vida adolescência até adulto. Então a gente chama isso até de uma programação metabólica, né? Uma programação que é como um sistema de computador e que se a gente não se conscientizar, a palavra é essa, se a gente não se conscientizar que existe essa programação, muitas pessoas vão passar pela vida somente passando, realmente. A partir do momento que a gente se conscientiza e que a gente diz, não, eu vou mudar isso aqui, essa questão aqui, não é possível que eu vou ter que fazer da mesma forma que meu pai, que minha mãe, porque não existe isso. Na verdade, a gente tem que ter vontade, e a vontade começa pela mente consciente. Só que não adianta só você ter a vontade. É isso que é importante vocês saberem. Se a gente tem vontade, eu sou saudável, você pode ficar ali 1000 vezes falando, sou saudável, sou saudável, sou saudável, sou rica, sou equilibrado, sou isso, não vai adiantar. Porque a programação, que é 95%, vocês concordam que é muito mais, está ditando a nossa vida. Então a gente tem que desprogramar. E como é que a gente desprograma? A gente desprograma com a repetição. Com a repetição tanto de palavras, quanto com a desprogramação do corpo, porque a gente tem que ir no corpo para poder limpar, liberar essas emoções, esses comportamentos, porque quando a gente pensa, a gente está gerando uma emoção, a emoção gera um comportamento e aí vira emoção e pensamento naquele mesmo looping, né? O looping continua. Então o corpo da gente, que era para ser simplesmente, né, o servo da nossa mente, ele de servo ele passa para a mente, para o mestre da mente, na verdade. Então o corpo da gente, não sei se vocês já perceberam que quando a gente até às vezes esquece a senha do celular, a gente bota o dedo lá e aí a senha, a gente consegue colocar a senha, mesmo sem se lembrar. Isso é um exemplo bem básico de que o corpo está comandando a sua mente. Então, se o corpo está comandando a sua mente, como é que você vai mudar de um ponto para o outro se você não fizer essa coerência entre corpo e mente? Então, o objetivo da reprogramação, justamente da mente e do corpo, é você adquirir uma coerência entre o que você pensa com o que você fala. Porque, pegando o gancho de novo de graça, não adianta você ficar lamentando o seu passado, o passado é até minutos atrás do que você viveu, e ficar também pensando num futuro previsível, porque o futuro previsível está determinado pelo que você pensa no passado. Aquilo tudo que você faz no passado, que você repete, você está fazendo com um futuro previsível. Concordam? E aí, esquecer do presente.
É aquela coisa, não adianta, ocorreu aquilo, certo? Mas agora eu vou focar aqui no meu presente, naquilo que mais importa, o momento generoso do presente. Porque é ali que você começa a criar uma realidade diferente. Porque se a gente se mantém preso no passado, a gente vai criar a mesma realidade futuramente. Então, o presente é a palavra, a gratidão é a palavra também. Se você continua com o mesmo pensamento, você continua com a mesma energia. Se você não muda a sua energia, você não tem como mudar a sua vida, nem a sua realidade. Você não tem como atrair novos eventos, novas pessoas, novas circunstâncias, novas sincronicidades na sua vida, se você continua se mantendo congelado naquele mesmo pensamento, naquele mesmo comportamento, naquela mesma emoção. E aí a sua vida vai passando e os mesmos resultados são aqueles que você vai colhendo. Certo? Então, é importante o quê? A gente ter essa noção, porque eu, por exemplo, sou terapeuta do corpo, há muito tempo faço microfisioterapia, faço osteopatia, terapia neural, faço a parte toda de ozonioterapia, então sempre fui buscando as causas do problema. E isso eu fui parar nessa área justamente por causa da minha filha. Minha filha mais velha, ela tem quase 13 anos agora, ela nasceu com dermatite atópica, ela parecia que alguém tinha passado um ralador no corpo dela inteiro e nasceu com sinusite. E quando eu fiquei assim, eu digo, meu Deus do céu, minha gestação, teoricamente, não teve tanta coisa assim, teve, mas eu estou falando assim, por que essa menina nasceu assim, nunca tinha feito essa ligação. E aí quando fui ver, fui fazer curso, né, fui buscar, eu já sempre gostei de estudar e fui buscar mais, fui para São Paulo, fui fazer nova medicina germânica, fui fazer leitura biológica, aí foi que aí caiu a ficha. E o importante é esse, você cair a ficha, você tomar consciência, porque você pode fazer 1000 técnicas, como eu mesma fiz microfisioterapia, fiz várias técnicas, fazia nos outros, mas não fazia em mim. E aí, os outros alcançavam os seus resultados e eu fiz o curso, eu estou sabendo, não estou fazendo. Você tem que estudar, conscientizar e se aplicar, se auto-aplicar. Você não pode estar querendo resultado diferente se você também não está procurando fazer diferente. Aí ela nasceu desse jeito, e aí eu fui ver que foi porque tudo aquilo que eu passei, tanto na pré-concepção, quanto no ato da concepção e quanto na vida fetal que ela passou comigo. Meu pai estava de câncer, estava desenvolvendo câncer. E aí, por conta dessa doença, eu tive medos antecipativos da morte dele, e o que gerou a sinusite nela, né? E essa questão da separação, do arrancar da minha pele aquela pessoa amada, meu pai, trouxe o problema na pele dela, porque é o mesmo tecido, o ectoderma, que rege tanto o sistema nervoso central quanto a pele, quanto essa questão aqui dos seios paranasais, entendeu? E aí eu descobri isso no curso, e aí tipo, vamos fazer a microfisioterapia, porque nessa época eu não era micro ainda. Aí levei para um colega, 80% melhorou. Depois disso, claro que tive que também fazer suplementação com ela, por conta da microbiota, porque a gente sabe que a nossa microbiota o nosso intestino está relacionado com o nosso cérebro através de um nervo vago, o nervo vago é o nome do nervo vago, que ele faz toda essa questão do relaxamento, da regeneração do corpo. E hoje, de tanto estudo, né, você começa a conectar tudo. Se você não tem um pensamento bom, se você não tem uma alta positividade, uma vibração boa, porque quando a gente fala de vibração boa, não é que aquela pessoa é ruim, por isso está com a vibração ruim. Não, medo, angústia, culpa, raiva, sentimento de incapacidade, o que mais? Tristeza, mágoa. Todos esses sentimentos na escala de vibração, de frequência vibracional, estão lá embaixo. E eles fazem o quê? Eles vão fazer com que a sua vibração fique baixa, fazem também com que o seu nervo vago fique bloqueado, o seu sistema de equilíbrio, que é o
sistema nervoso autônomo, que é esse sistema automático que faz com que que nosso corpo funcione da maneira dele sozinho, mas tem que ser em equilíbrio, seja bloqueado, a gente fica bloqueado no estresse, na luta, na fuga, e aí nossos órgãos não funcionam direito, as doenças estão aí, os cânceres estão aí, as insônias, as obesidades, problemas de pele, as diabetes, doenças autoimunes, que a diabetes também é considerada agora doença autoimune também. Todas essas, autismo, todas essas doenças aí são justamente, qual é o ponto inicial delas? Vocês podem me dizer? O pensamento. O pensamento. Porque existe uma matéria chamada psiconeuroendocrinoimunologia. Não sei se vocês já ouviram falar. A psique, ela governa psiconeuro, o sistema nervoso autônomo, que é simpático, parasimpático, onde o nervo vago está, é o principal ator, é o que recupera, é o que relaxa, é o que mantém suas funções adequadas, porque na verdade você tem que ter um equilíbrio, né, entre o simpático e o parasimpático, porque você acorda, se o parasimpático estiver demais, você não levanta da cama, aí você tem que trabalhar, mas na hora que você vai deitar para dormir, você tem que dormir, não tem que ficar pensando no problema, e aí volta aquela questão do que não pode ficar preso no passado, porque se você fica preso no passado ou fica agoniado com o futuro, você não está vivendo o presente, você não está adiantando nada. Por isso que vem as técnicas também, meditação, que é o que eu faço já há mais de um ano, reprogramação com EFT, respiração consciente diafragmática, exercícios que vão estimular toda essa parte do seu relaxamento, porque tudo que a gente faz no corpo, querendo ou não, está fazendo uma retroalimentação no pensamento também, mas não está trabalhando a causa mor, né? Mas está ajudando a você não descer mais da ladeira, entendeu? Então, essa questão aí que eu estava falando, da psiconeuroendocrinoimunologia, quer dizer que a psique, ela é a chave, é o primeiro que você tem que mudar, é a forma como você percebe as coisas. A leitura biológica da nova medicina germânica, elas mostram isso. A reprogramação também mostra isso, porque se você usar uma lente, os seus óculos podem estar enxergando de uma forma deturpada aquele determinado acontecimento. Mas por que você enxerga daquela forma? Porque foi assim que você aprendeu. Porque foi assim que você foi condicionado. Porque essa é a sua crença, é o seu programa, é o seu paradigma. Para você mudar o seu paradigma, você tem que primeiro querer, segundo, repetir. E tudo depende de você. Entendeu? Pô, mas ainda foi. Era muita coisa, tem uma coisa, uma outra. Que maravilha, gente. Nem sei o tempo de falar tudo. Escutar a doutora Eugênia é maravilhoso. Não precisa ficar assim. Você faz live comigo toda semana. Mas eu quero achar, eu tava ensinando para elas aqui, eu tava já me sentindo a própria. Eu vou precisar sair, porque eu falei pra vocês que eu vou passar uma dor. Olha só, pessoal, vocês vão encerrar quem está em casa aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Você acabou de ouvir mais um pouco aqui dessa sabedoria, que é uma sabedoria árdua, porque ela é buscada, não cai do céu não, tá? Eugênia tem horas e horas de estudo, certo? Muitas horas de estudo, muito investimento. Então, muito obrigada pela sua audiência, tá certo? Ela vai receber o acolhimento das nossas convidadas aqui. E eu volto já já com a Emily Cirqueira. Olha, se você tá gostando, divulga esses 2 links aí e chama as meninas para assistirem a Emily, porque essa roda de conversa sobre nós está fantástica. Muito obrigada, gratidão. Agradeço por poder transformar a vida de mais. Exatamente. Então, a gente divulgar para vocês